Paz de Cristo, amados irmãos, com muita alegria que nós estamos nessa noite compartilhando com os irmãos, no horário que eu consegui, nesta noite, né, hoje é sábado, 11h10 da noite, o silêncio na minha casa está sob controle, e é o tempo que nós temos para conversar das coisas de Deus, né, as coisas verdadeiras, sérias, né, sem heresias e sempre focado na verdade do Evangelho. Nessa semana, alguns irmãos questionaram a respeito da Santa Ceia, né? Porque muitos irmãos têm saído do sistema religioso e têm dúvida como eles devem se portar, né? Após esse êxodo das denominações, esse êxodo das igrejas de pedras, enfim. Como que fica nessas doutrinas já ensinadas pelos homens, né? Os erros das doutrinas, enfim. Sobre batismo, sobre Santa Ceia, né, que é intitulado, né, como Santa Ceia, que mais? Jejum, outras coisas. Mas o tema hoje, nós temos pouco tempo, prefiro ser bem breve nessa noite. Não sou dono da verdade, apenas estou aqui para compartilhar com para os irmãos compartilharem conosco também, para nós chegarmos num ponto em comum, né, nós todos juntos. Enfim, o assunto hoje que o irmão perguntou, os irmãos perguntaram, e vou começar pelo tema, né, tão falado, né, Santa Ceia. Então, a princípio, os irmãos e eu também entender, ceia significa jantar, né? Então, jantar ocorre aonde? À noite, né? Pode ser numa casa, né? Um jantar num restaurante, um jantar, né? Comida. Então, vamos lá, a partir do princípio, dentro das escrituras, né? Começando em Êxodo 12, onde surgiu tudo isso, né? Porque a passagem, né? Sobre a Páscoa, né? Aquela saída gloriosa do Egito, né? Onde os judeus comemoram a Páscoa. E a grande dúvida e o erro doutrinário está a partir daí, né? Na ressurreição de Cristo, né? Se Cristo aboliu a Páscoa e instituiu, como posso dizer para os irmãos, a, entre aspas, né, Santa Ceia ou Ceia, né? Enfim, podemos começar em Êxodo 12. A princípio, começa comentando com os irmãos, lembra daquele sangue nos umbrais da porta? Né? Toda a família pegasse um cordeiro, matasse o cordeiro, e o sangue do cordeiro colocasse sobre os umbrais das portas, né? E o anjo da morte, à meia-noite, passasse, consumiria todos os primogênitos do Egito, a qual não tivesse símbolo do sangue na porta das suas casas. Então, os irmãos ouviram a voz, né, do Senhor, fizeram o determinado, né, que é o sangue de um cordeiro nas portas, e o anjo da morte passou a noite, e toda a casa tinha aquele sangue nas portas, o anjo da morte não entrava, enfim. E que nós podemos continuar a falar, e aquela pessoa, aquela família era salva, né? Por isso que o sangue em Cristo, hoje nós temos essa limpeza do pecado, né? Então, o Egito saiu do Egito, né? Então, foi considerado agora Páscoa, né? O povo judeu comemora, os israelitas, né, celebraram essa festa, né? Celebram essa festa, né? Então, Cristo, antes de morrer, ele antes, como era judeu, ele mandou seus discípulos fazer a preparação da Páscoa, e é reconhecido como a última Páscoa, porque as leis cerimoniais eram sombras, né, das coisas futuras, entendeu? Então, em Cristo ia se cumprir tudo isso, né? E ele simboliza o cordeiro, ele simboliza o sangue, enfim, irmãos. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 26, em 26, Marcos 14, Lucas 22, enfim. Quando Jesus estava celebrando ali a última Páscoa, ou seja,
ou seja, jantar com os discípulos, o último almoço do dia, ou seja, jantar com seus discípulos, né? Ele estava comendo a Páscoa, né, com seus discípulos, né? Assim como o Natal, que o povo comemora, né? No dia 25 aí que o povo comemora, né? Então, ceia significa jantar, que é comer, né? Então, quando eles estavam ceando, né? A ceia da Páscoa, né? Então, Jesus poderia pegar um cordeiro, né? Mas ele pegou um pão e mostrou o significado daquele pão. Aquele pão sem fermento, ele pegou o pão, Mateus 26, Lucas 22, né? Então, a partir do 19, ele pegou o pão e disse, abençoou, né? Como costume judaico, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, ou seja, a, no hebreu, né, tem o costume de falar do literal, como posso falar, algo que é simbólico, né? Então, Cristo falava, eu sou a porta, né, das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o bom, a água da vida, enfim. E sabemos que ele não é um pão material, nós sabemos que ele sacia a nossa fome espiritual, nossa sede espiritual. Então, segundo ao hebreu, né, esse pão simboliza o meu corpo. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Bom, e depois diz a palavra, se a gente pegar em Lucas 22, 19, e depois de ter havido ceado, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, no Novo Testamento, do meu sangue que é dado por vós. E na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 11, Paulo narra e repete, né, segundo Lucas, que Cristo, na noite foi traído, pegou o pão, deu graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de ter havido ceado, quer dizer, depois da Páscoa, tomou o cálice e disse, este é o meu sangue é dado por vós, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, irmãos, o que a gente pode entender, né? Esses 2000 anos passados, essa história da igreja, a interpretação dos homens, durante tudo isso que aconteceu, que vem acontecendo, é que Cristo estava celebrando ali a última Páscoa e que a última Páscoa teve um fim, né? Isso as pessoas dizem, né? Mas e dizem que Cristo ali instituiu agora a ceia, ou seja, a Santa Ceia. Então a Páscoa acabou e a ceia teve seu início, né? E é isso que nós vamos tentar conversar, analisar. Será que Cristo instituiu um mandamento para que a gente viesse a fazer essa ceia regularmente, ou anualmente, ou mensalmente? Tem lugares que é toda semana, todo domingo, tem lugares que é uma vez por ano, de mês em mês, enfim, os irmãos estão entendendo, né? Então, segundo o princípio da Páscoa lá judaica, que era de ano, né? Em Êxodo 12, como está escrito, né? Bom, podemos analisar aqui, irmãos, essa questão, e o texto mais usado é 1 Coríntios 11, né? Que dá um exemplo que os homens dão um respaldo nessa doutrina da ceia. Então, irmãos, o pessoal também usa os evangelhos, né? Eu confesso aos irmãos que no início, quando nós saímos do sistema religioso, eh, nós também, ao sair, nós viemos com essa doutrina, né? Nós viemos com alguns desses princípios, né? Mas ao longo de estarmos na comunhão com os irmãos, examinando melhor os evangelhos, a palavra, nós vimos que é comer e beber do Senhor, né? E nada assim físico, né? Que nós possamos colocar em prática de vida quando nós ouvimos a sua palavra e colocamos em prática. Enfim, nós podemos continuar a comentar com os irmãos. Mateus 26, dos 26, a ceia que Jesus, né? Marcos 14, Lucas 22, a partir de Lucas 19. Então usam
João capítulo 6, que é o 53, onde está escrito, aonde aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em vós mesmos, né? Não tem parte comigo, né? Então, irmãos, que interpretação é essa, né? O que é comer e beber dele, né? Então, comer a ceia, né? Fazer parte dessa santa ceia, essa celebração que eles fazem, né? Então, nós vamos analisar, né? No amor, né, irmãos? Vamos, vamos ver o que é correto, os evangelhos, os que dizem, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas fala sobre a ceia, Marcos sobre o mesmo episódio, sobre o mesmo assunto, e nós vamos pegar Lucas 22, a partir do versículo 17 em diante, e vamos ver a interpretação correta. Será que quando Jesus disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim? Será que esse fazer isso, ele está falando, faça a ceia lembrando de mim? Ou como muitos dizem, a ceia memorial é para a gente venha lembrar de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e o sacrifício que ele fez. E muitos dizem, você tem que chorar, você não pode dar risada. Enfim, será que esta é a interpretação correta, irmãos? Então, vamos analisar João 6, o que Cristo realmente está falando, que é comer a carne dele, que é comer o sangue dele, né? Claro que não é um ritual de canibalismo, nada disso, né? Mas será que Cristo estava mandando pegar um pão e comer? E será que nós podemos pensar que nós estamos comendo a carne de Cristo? Onde que as pessoas sempre falam? E vamos analisar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, todo ali, né, irmãos? Então, vamos trazer a interpretação correta sobre o assunto. Vamos começar agora com a interpretação de Lucas 22, a partir de 19, né? Um minuto, irmãos. Então, vamos começar citando a interpretação de Lucas. Lucas 22, a partir do versículo 14 em diante. Continuando, amados irmãos, no fazer isso em memória de mim, podemos então continuar a dizer. Então, existe uma mal interpretação nesse texto, né, irmãos? Essa mal interpretação que ocasionou todo esse problema da ceia que existe hoje, nos dias de hoje, e de muito tempo atrás que vem vindo, né? E essa interpretação que está sendo mal colocada, mal interpretada. Fazer isso em memória de mim. O, o comum entre todos da igreja interpretam esse fazer isso, como a igreja católica mesmo, que é a mãe de todas elas, né, de todas as suas filhas, né, que trouxe essa origem errônea, né, já tem um equívoco antes da, já tinha esses equívocos, né, que os irmãos já sabem, né? Enfim, e é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Então, a interpretação de fazer isso em memória de mim, para eles é faça ceia, como hoje o protestantismo, né? Que Jesus pegou o pão, tendo a graça, partiu e disse: o significado disso é o meu corpo, né? Que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Ou seja, eles induzem que a pessoa tem que fazer, faça a ceia, coma da ceia, faça também lembrando de mim. É memorial, vamos relembrar do sofrimento do meu corpo que está sendo partido. E quando Jesus, nosso Senhor, disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, ele está interpretando, e eles estão interpretando, que faça ceia, tome um cálice, lembrando tudo isso. Então eles pegam João 6,53, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte, não tem parte. Se você não participar da ceia, você não faz parte da igreja. Se você não beber o cálice, você não tem vida, você está fora da comunhão, não tem Cristo. Enfim, é isso que eles induzem.
só que a interpretação correta desse texto, irmãos, não é isso. Faça ceia, né? Faça isso. Jesus, nosso Senhor, não estava colocando uma nova doutrina, um novo mandamento, nada disso. O único mandamento e toda lei, né, se cumpre num só preceito, né? Amar, né? Toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo a ti mesmo, né? E Gálatas 5, capítulo 14 diz, né? E até para nós mandar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o nosso próximo nós mesmos, é só conseguimos amar a Deus quando aquele que nós está do nosso lado, nós conseguimos amar, que é a nossa semelhança e mais semelhança. Então, irmãos, podemos continuar a falar assim. Se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. E aquele que não ama o seu irmão, aquele que vê, não pode amar a Deus aquele que não vê. Então, e esse mandamento é amor, né? Então, em Mateus 25, Jesus, nosso Senhor, disse que ele se identifica com os humildes, né? É, eu tive fome, não me desse de comer, tive sede, não me desse de beber, estava nu e não me vestisses. Então, quando vocês deixaram de fazer isso, né? Quando vocês deixaram de fazer os pequeninos, né? Então, quando nós amamos a Deus, nós temos que amar a nossa imagem e nossa semelhança também. Então, o amar, né? A Deus, o amar ao próximo, né? Esse é o mandamento, não é? Então, Cristo não estava instituindo um dogma, mais um mandamento, mais uma doutrina, nada disso. Ele não estava instituindo, como muitos estão falando, que instituindo a Santa Ceia, que acabou com a Páscoa, instituiu a Santa Ceia, nada disso, né? Então, Cristo estava ensinando um ato serviçal de servir. O assunto da ceia, irmãos, ah, tem a ver com o assunto da comunhão da igreja, da generosidade, do amor, do ser servo, ah, do corpo de Cristo, do partir do pão, do repartir, do ajudar. Então, Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto 11, ele estava advertindo os coríntios, né? Que eles comiam, e aquele necessitado faltava, quer dizer, eles não repartiam, né? Então, poxa, irmãos, é tanta coisa, né, para a gente entender. Então, se a gente pegar Lucas 22, a partir do versículo 17, quando Cristo pega o cálice e abençoa, tomai, né, reparta entre vós, né? Ele manda cada um, ensina cada um a ser um servo, né? Uma coisa de generosidade, uma coisa de ajuda, né? Então, olha, ele pega o pão, dado graças, isso significa o meu corpo, que é partido por vós, que é dado por vós. Eu estou dando o meu corpo, eu estou dando a minha vida a vocês. Não é só um alimento comum que você come, né? Mas é a minha vida que eu estou dando a vocês. Façam isto em memória de mim. Por isso que em João 13, acho que é 35, é isso. Nisto, acho que é. Peraí, João 13, depois os irmãos me corrijam. É, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aí sereis reconhecidos como meus discípulos. Então, o que nós possamos entender? Amar uns aos outros como o Senhor amou. Não só servindo só a mesa, servindo a minha vida, mas faça a mesma coisa, né? Cristo está ensinando a repartir, né? Não é fazer a ceia uma coisa de dominar as pessoas e falar assim, não tomar, não comer daquele pãozinho, tomar daquele suco que eles dão ali, é, né, induzindo a pessoa a comer aquilo e beber aquilo natural, normal. Eles não fazem parte da igreja, ou seja, eles não fazem parte daquele corpo, eles não fazem parte daquela igreja, enfim.
é uma, é uma atribuição que eles fazem, enfim, mas eu não sei falar muito bem, não sou pregador, nada disso. Estou falando a simplicidade, irmãos. Então, o meu corpo, Cristo fala, o meu corpo é partido por vocês, repartam também, né? Porque se fazer isso em memória de mim, quer dizer, faça o quê? Faça, ame, reparta, ajude, né? Então, o que Paulo fala mais claramente em 1 Coríntios 11, lá que está escrito, ele fala, com semelhante modo, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Como isso quer dizer beba? O que quer dizer? Olha, todas as vezes que o beber, né, em memória de mim, todas as vezes que você estiverem bebendo, faça isto em memória de mim. Então, isso não possa ser beba em memória de mim, né? Todas as vezes que você estiver bebendo, todas as vezes que nós estivermos bebendo, reparta em memória de mim. Todas as vezes que você que estiver comendo, reparta em memória de mim. Então, é um símbolo do ato de serviço, da generosidade de ajudar o seu próximo, ajudar o seu próximo. Então, se doar ao próximo, né? Então, esse sangue de Cristo está em nossas vidas, essa vida de Cristo está em nossas vidas, como estava na vida dos apóstolos, eles repartiam com o pessoal, né? Tanto é, se os irmãos verem lá em Atos 2, eles repartiam, né? Venderam tudo que eles tinham e repartiam com todos, né? Não faltava nada. Os irmãos estão entendendo mais ou menos, né? Então, Cristo é o pão da vida, essa é o pão que saiu da boca de Deus, né? Esse é o pão que nós comemos, né? Esse é o pão espiritual, esse que dá vida ao ser humano, né? Então nós precisamos partir esse pão que nós temos, né? É, o alimento também é um símbolo disso. Quando você reparte o que você tem com alguém, você está amando também. Você não pensa em si mesmo, mas você pensa no próximo também. Então, Paulo estava falando que ensinando aos coríntios, né? Eles não estavam entendendo isso. Então, tudo isso se resume no amor, a generosidade, o ato serviçal, a igreja, a comunhão, tudo isso faz parte do amor, né? É o dogma, né? É o único dogma, o amor. Então, então Paulo falava, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, né? E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, o nosso próximo. Então, na primeira carta dele, no capítulo 2, 6, aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Então, deve ser encarnada a pessoa de Cristo em nós, né? Então, Colossenses 3:9, se despindo do velho homem e se vestindo do novo homem, que é Cristo, né? Então, Cristo estava falando que para nós encarnarmos Ele, termos a mesma atitude dele, se doar, viver, né? Cristo em nós, amados. Então, acho que no versículo 24, podemos continuar, irmãos. Estou fazendo aos poucos, por causa que o meu YouTube ele é limitado ainda, né? Preciso ver o que eu tenho que fazer aqui para arrumar isso aqui. Mas enfim, continuando, em João 13, diz a palavra que Jesus, Nosso Senhor, diz a ceia, ele lava o pé dos seus discípulos, né? Lava o pé deles, né? E o pessoal não entendeu, né? Esse ato de lavar o pé era o escravo, os servos faziam isso naquele tempo, né? Então, quando vinha alguma visita, os pés estavam todos de terra, todos sujos, né? Então, os escravos recebiam aquelas pessoas e lavavam os pés das pessoas enxugando. Então, Cristo fez aquela ação de escravo, de servo, né? Então, Pedro não entendeu e disse que o Senhor não vai lavar meus pés, que é isso? Então, era eu para fazer isso. Então, não só os pés, mas a cabeça, aquelas coisas que os irmãos sabem, né? Então, eu vos dei exemplo, né? Eu sou seu mestre, o Senhor, o seu dono,
Poxa, e assim como Cristo agiu como servo, vocês também têm que fazer o mesmo. Então, sempre antes da ceia, depois da ceia, Cristo estava ensinando o que é comunhão, o que é repartir, o que é a vida generosa, o que é melhor dar do que receber, fazer o bem sem olhar quem, sem se, e se preocupar com o nosso irmão. A gente só se preocupa com a gente, né? Não está preocupado com o outro irmão, a cobiça, a avareza, o egoísmo. Então, é, por causa dessa avareza, essa cobiça, é, milhares de pessoas estão morrendo de fome e muitos tendo bastante e poucos não tendo nada. Então, irmãos, a gente tem que sempre pensar nessas coisas e observar. Então, então eles não estavam entendendo ainda, né? E houve uma discussão entre eles qual seria o maior, né? Então, aquele que quiser ser maior, que seja o menor. Então, no nosso meio, os governantes exercem autoridade sobre nós, né? E o que domina as pessoas são elogiados, né? E entre nós, não é assim, né, irmãos? Então, o nosso Senhor diz que quem é o maior? Quem está servindo ou quem está à mesa? É claro, o que está à mesa, o que está sendo servido. Mas eu, né? Cristo falava, eu sou maior entre vocês, eu sou como que serve. Ou seja, eu estou sempre servindo, né? Então, vamos sempre servir. Por isso que Paulo fala em Filipenses 2, a partir do versículo 5 e diante, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que, que não se usurpou ser igual a Deus, se esvaziou, se assumiu forma de servo, que foi reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte. Aí Paulo diz na carta aos irmãos que falava dessa atitude humilde do Senhor que se assumiu de forma de servo, que deu sua vida para ser servido, porque Deus o exaltou de sobremaneira que está sobre acima de todo nome, que todo ao nome do Senhor Jesus Cristo, todo o joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, amados, ou seja, para a glória de Deus, irmãos, Cristo nem só como sendo Deus, ele, ele, ele tem o direito agora de, de, de entregar a sua vida de servo, de humilde. Isso que ele estava querendo falar para os irmãos. Então, porque nós também temos que agir com humildade e ao contrário que nós estamos vendo como por aí dos líderes religiosos, né? Essas saudações de honra, todo o pessoal querendo ser chamado de mestre. Então, então tem que sempre as nomenclaturas, né, na frente, né? É bispo, é pastor, é complicado, né, irmão? Então, naquela época, teve uma discussão entre eles, né? E que ele sempre ensinava a eles, né, sobre isso, né? E depois que eles entenderam, depois que Cristo ressuscitou, a vida deles teve uma mudança. Em Atos 2, a partir de 42 ali, teve um modelo de comunhão, né? Na oração e no partir do pão, que ninguém tinha mais nada em relação ao outro, ou seja, eram todos comuns entre os outros, né? Eles partiam o pão, não era nenhuma briga entre eles, não tinha discussão entre eles, um não tinha mais do que o outro, então é um modelo de comunhão, né? Então, Cristo não instituiu nenhum dogma, nenhuma doutrina, ele estava falando do ato de servir, do ato de repartir, do ato de ajudar, do ato de um precisando do outro, um ajudando o outro. Agora, se eu precisar fazer uma ceia para lembrar de Cristo, então, então eu não estou lembrando, eu tenho que fazer uma coisa para lembrar. Então, essa coisa uma só por mês, é só uma vez por mês que você lembra, uma vez por ano, é só uma vez por ano que você lembra. Então, se Cristo mora dentro da gente, ele está eternamente sendo lembrado, né? A nossa casa, ele está na nossa casa, ele mora dentro de nós, ele está dentro de nós. Então, o significado daquela ceia ali não é fazer um ritual, não é fazer igual as instituições estão fazendo,
mas sim um ato serviçal, de repartir, de partir, de dar a nossa vida. Então, aquele ato de Cristo dar a sua vida por nós, né? Então, vamos dar a vida pelo nosso irmão também, vamos ajudar o nosso irmão, vamos repartir com o nosso irmão, para que não haja nada de falta para eles também, né, irmãos? Então, amados, é tanta coisa que a gente pode desfrutar nessa noite, são tantas informações, a gente fica até sem saber o que falar para os irmãos, mas é mais ou menos assim. Então, ele sempre serviu, ele sempre viveu para as pessoas, ele sempre vive para as pessoas, ele sempre vive eternamente para as pessoas. Então, ah, então, 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 ele viveu o tempo todo para as pessoas, ele vive o tempo todo para nós. Então, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós temos que dar a nossa vida para os nossos irmãos, nós temos que morrer por ele, mas viver para o outro também, estar em comunhão com os irmãos. Só assim a gente vai conseguir amar a Deus e amar o nosso próximo, irmãos. Então, a ceia da instituição faz tudo diferente, ela separa. Só pode cear quem é aquilo, só pode cear quem é batizado, só pode cear quem está na conformidade da instituição, ou seja, é, frequenta periodicamente os cultos, as, né, reuniões deles. É muita coisa. Então, tem muita questão que Judas anunciou, que Judas saiu, enfim, é tanta coisa, irmão. Então, então Cristo fala: se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se seu inimigo tiver sede, dá de beber. Então, é estar em comunhão, dar sem ver a quem, dar com a mão para que a outra não veja. Então, esse partir do pão, é nesse partir do pão que Deus se revela, né, em nossas vidas, né? Foi no partir do pão que os dois de Emaús viram quem era ele, né? Então, então, amados, olha, é agradável que os irmãos estejam em união, em comunhão, nessa ajuda mútua, nesse repartir. É, irmão, Salmos todos falam, né? Assim são. Ah, irmãos, convém que os irmãos vivem em união. É só salmo, será? Mas é viver, né? Então, lembra aquela, aqueles dois em Emaús, quando viram Cristo repartir o pão, as escamas caíram dos olhos e Jesus foi revelado a eles. Depois, Cristo sumiu, né? Deus foi, né? Então, então, quando nós convidamos um humilde, quando nós convidamos um humilde a entrar em nós, nós nos tornamos humilde. Então, irmãos, essa humildade deve haver em todos nós. A doutrina cristã, quanto mais simples for, né? Então, é no simples, amados. É no simples mesmo, irmãos. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Toda essa doutrina da ceia se resume no amor, no, no corpo, na união, na comunhão, no partir do pão. Ah, irmão, partir do pão. Puxa, comunhão. Agora, podemos falar no texto que está em João, capítulo 6 lá, que fala de comer e beber dele, né? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Então, a interpretação desse texto, que não tem vida em vós mesmos, é o senso comum entre todas as pessoas, né, que tem que participar do ritual da Santa Ceia, participar da comunhão lá da Santa Ceia da instituição, que é o memorial, que é um símbolo, e tomar o sangue de ali. Então nós estamos comendo a carne, nós estamos comendo o sangue, aí nós estamos fazendo parte da comunhão, mas vamos entender melhor essas coisas, irmãos. Se não comeres minha carne, não beberes meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Então, e no versículo 57, nesse mesmo texto, no mesmo capítulo, em João 6, e depois nós podemos ler todo o capítulo várias vezes para nós entendermos mais claramente. Nesse mesmo capítulo está a interpretação
desses textos. Cristo disse no versículo 57, assim como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Então, ele vivia pelo Pai, e quem se alimenta de Jesus se vive por ele. Então, se Cristo vive pelo Pai, mas como que ele vive pelo Pai? Ele vive pelo Pai fazendo uma ceia, ou indo no local, comendo uma ceia, ou comendo um pãozinho, todo mês ou todo ano, bebe um pouquinho de vinho para se alimentar do Pai? Então, é claro que não, né, irmãos? Não é assim que Jesus se alimenta do Pai. Então, como nós nos alimentamos de Cristo, então? Então, como que é viver, né? Como que é essa vida, né? Que é ter vida, né? De Cristo em nós. Se é que nós comendo um pãozinho, um suquinho de uva, um vinho, nós estamos nos alimentando? Não, não, não é bem assim. Vamos entender isso aí melhor. Cristo, nesse texto, que ele fala que não comer minha carne e beber no meu sangue, não tem vida em vós mesmos, ele não está se referindo a um pão material, né? Tanto é que Lucas, no versículo 58, ele foi bem claro em dizer: este é o pão que desceu do céu, é ele, e nada semelhante ao que os vossos pais comeram lá no deserto, do maná lá que desceu do céu. Que significa isso? Que é o maná, né? O pessoal dizia: o que é isso, né? Então, o que é isso, né? E dizem que esse maná é como semelhante, como pães, como bolo, né? Mas ele falava agora, Cristo falava: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e nada mesmo semelhante ao que os vossos pais comeram no deserto. O pão que o vosso pai comeu no deserto, morreram. Era um pão que você comia e voltava a ter fome. Agora Cristo falava que ele é o pão verdadeiro, o pão que alimenta o espírito, enfim. É esse sentido que o Senhor está falando, que a carne para nada se aproveita, é o espírito que vivifica, que as palavras dele é espírito e vida. A palavra de Cristo é espírito e vida, é a palavra que nós comemos e bebemos. Então, nem só de pão viverá o homem, sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa palavra que nos alimenta. A palavra, em João capítulo 1, né, João sabe, né, que a palavra estava com Deus, a palavra estava com Deus, a palavra é Deus, né? Então, bom, então, irmãos, Cristo está sendo bem claro que ele não está falando para o material, né, como muitos estão interpretando esse texto, né? Porque ele sempre criticou o materialismo. O, então, aquele pessoal de João capítulo 6, que estavam ali, indo atrás de Jesus, as multidões, eles queriam o pão material, o pão que Cristo multiplicava, né? Você entendeu? Se você vê lá no 20, depois no 26, sei lá, chegou muitos atrás de Jesus, aí ele falou: vocês vêm a mim, não porque vocês viram os sinais, mas vocês vêm a mim porque vocês comem os pães que vos fartais, né? Então, bom, Jesus alimentava o pessoal, então não tinha como eles entenderem isso, né, irmãos? Então essa multiplicação dessa palavra em nossas vidas é esse milagre que nós temos, né? Então, Cristo falou: não trabalhe pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que subsiste pela vida eterna. Então, vamos buscar isso. O povo tem que buscar isso, comer de Cristo, beber de Cristo. Não buscar um pão da padaria, um pão feito por homens, mas é um pão espiritual. É, é, esse povo em João 6 não estava buscando a Cristo, mas estavam atrás do pão material, né? E Cristo falava: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? No 35, né? Aí que os irmãos estão vendo. Eles disseram: como que eu faço para realizar a obra de Deus? E Cristo fala: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que foi enviado, mas o pessoal não cria ainda. E ele falava: Moisés vos deu o maná no céu, mas quem dá o verdadeiro pão é meu Pai que dá o verdadeiro pão. Aquele que come desse pão que desceu do céu não morrerá. Então, esse pessoal sempre interpreta no jeito material, né? E nunca no espiritual. Então, esse povo sempre estava buscando o pão material. E Cristo sempre criticava essa avareza. Cristo
sempre critica essas multidões, é, esses homens que induzem os incautos, que não leem, que não examinam, né? Então vai crescendo tanto isso, né? No tempo, como crescia naquele tempo, cresce no tempo de hoje também. E como que eu posso falar para os irmãos? É, eles falam assim, quando estão cheios lá, os ministérios estão cheios, eles falam, Deus está me abençoando o ministério, né? Mas, mas quando você fala que a porta estreita e o caminho apertado são poucos que entram, então é, ninguém entende também isso, né, irmão? Então, porque não tem quem fale. Né? Então, muita gente vai nessas igrejas, os falsos profetas estão lá e só anunciam isso aí, só anunciam materialismo. Vem aqui, você vai ter isso, vai ter aquilo. Então, você tem que comer desse pão, você tem que comer desse suco para você ter parte com o corpo da igreja, enfim. Os irmãos sabem que a gente está falando, esse evangelho materialista que estão pregando por aí, né? Então, Cristo sempre alerta das multidões e nos alerta das multidões. É, Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês não querem ir com eles também, não? Então, Cristo não está meio preocupado com a multidão. E Pedro falou: para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna, né? Então, Pedro teve essa visão, né? Então, Cristo estava criticando o pão material, estava honrando o pão espiritual, ao contrário do povo, né? Então, João, capítulo 6, fala das multidões, fala o que as multidões estão procurando e fala realmente o que Cristo está falando. Então, lá em Laodiceia falava, né, em Apocalipse, estou rico e abastado, né? Então, Jesus fala, vocês não sabem que vocês são miseráveis, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus, enfim. Agora, a igreja em Esmirna, lá, em Apocalipse 2, né? Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. É uma riqueza totalmente diferente do. É, essa riqueza é uma riqueza material, né? Então, se a riqueza material fosse sinal de bênção, esses traficantes, essas pessoas, esses políticos, seriam mais abençoados, né? E nada material que Cristo está interpretando do jeito que o povo interpreta, né? Então, enfim, irmãos, é difícil ficar falando para os irmãos, né? E, e João 10, Cristo fala: eu sou bom pastor e veio para dar vida, né? Enfim, irmãos. Amados, nós podemos concluir, né? Então, Cristo fala sempre: se nós amamos a Deus ou se nós amamos a riqueza, para não ficar ansioso no que comer, o que beber, né? Não vale mais a nossa vida do que o vosso alimento, do que as vestes, né? Observe as aves do céu, né? Que não plantam, não colhem, e quanto vossos pais, enfim, o vosso Pai que está no céu sustenta todas elas. Então, enfim, vós não valeis mais que as aves do céu? Qual de vós que mais ansioso que esteja possa acrescentar um côvado a 1 metro de altura? Então, enfim, por que andais ansiosos, né? Observe os lírios do campo, né? Como crescem. Até falar de Salomão, toda sua glória, todas as riquezas, se vestir como qualquer um deles, né? Então, irmãos, poxa, que coisa linda que o Senhor fala, né? Então não vos inquieteis o que comeremos, o que beberemos e com o que vestiremos, porque os pagãos é que procuram todas essas coisas. E vosso Pai que está no céu sabe que vocês necessitam todas essas. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Oh, amados, portanto, não inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã, cada dia o seu mal. Então, quem vê e tem a visão da ceia material, é uma visão pagã, uma visão gentia. Então, não é a visão correta de Deus. Então, nós vamos saber agora o que significa comer e beber a carne de Cristo. Eu preciso saber disso. E nós precisamos. Então, não é nada material. Que sentido espiritual é esse, irmãos? E é o sentido espiritual. O texto
básico é João 6,47. Aquele que crê em mim tem a vida. Se ele disse que quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida, e depois, ou antes, né? Aquele que crê em mim tem a vida, observe que o pessoal do versículo 26 e 27, eles sempre queriam o pão material, mas não queriam Jesus. Não queriam Jesus. Por isso foram embora, murmuraram. E Pedro, lá no 60 versículo, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então, quem não crê em mim, não tem a vida. Não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. No versículo 47 ele disse, aquele que crê em mim tem a vida. Com esse versículo, nós entendemos que comer e se alimentar de Cristo para ter a vida é crer nele. E foi o que a multidão não fez, não creu em Jesus. Né? Buscavam sempre material. Crer em Cristo significa se alimentar de Jesus. Comer a carne e beber do sangue significa crer em Cristo, em Jesus Cristo. É muito simples isso, irmãos. Observe que crer significa comer dele e se alimentar dele. No versículo 50, no mesmo capítulo, Cristo disse que este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça, não morra. Então, observe como está em concordância, em semelhança com João, capítulo 3, versículo 16, que João diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, né? Mas tenha vida eterna. João 6,50 diz, esse é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer tenha a vida eterna, ou seja, não pereça. E no versículo 16, no capítulo 3 de João, porque todo aquele que nele crê, não, não morre. Então aquele que come e bebe de Cristo, aquele que creu mesmo, ele não morre. Então, trabalhe, se esforça, mas, mas coma da comida que subsiste para a vida eterna. Então, como fazemos para realizar e trabalhar na obra de Deus? Então ele disse, creia naquele que por ele foi enviado, creia em mim, ele está falando dele, creia em mim, coma desse pão, beba desse sangue. Se você crê em mim, você vai estar alimentado, você vai ter a vida eterna, você vai ter o alimento necessário espiritual. Eu estarei convosco, o pão espiritual, eu sou esse pão, eu sou esse pão. Se alimentar de Cristo, comer a carne dele, é crer nele, é se alimentar dele, é ter o chamado dele, é ter a vida de Deus nele, né? A minha comida, ele diz, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Então, é só se alimentar dele, beber dele. Quando nós nos alimentamos da sua palavra, nós estamos sendo alimentados. A sua palavra nos alimenta. Vamos crer, irmãos. Só cremos em Jesus é porque nós cremos não só de boca, mas de obras. A fé sem obras é morta, né? Tiago deu esse exemplo quando nós obedecemos a sua palavra, nós cremos na sua palavra, nós estamos alimentando dele, nós estamos crendo nele. E então, João diz em sua carta, aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou, fazer o que ele fez, ele amou o próximo, ele ama o próximo, e todo mandamento de Cristo começa e termina no amor, né? É o único dogma que ele deixou, né? Então, Colossenses 3,9 está escrito assim, que despimos do velho homem, que vestimos do novo homem, né? Então, que Cristo encarne em nós, que Cristo encarne em nós, que esse pão seja esse pão espiritual em nós. Isso é comer da carne de Cristo, isso é se alimentar de Cristo, isso é estar bebendo de Cristo, quando a palavra dele faz parte do nosso ser. Isso faz parte, nos alimentar do leite espiritual, né? Isso é ser regenerado pela palavra.
1 Pedro 1, né? 23, que todo mundo sabe. Então, a palavra de Deus é o próprio Cristo, é esse pão do céu, é o pão que saiu da boca de Deus. Então, e não é pegando esse vinhozinho, que bebendo que você tem a vida, não. O que bebeu sangue é o que está lá na primeira carta de João, né? Então, se andarmos na luz, estamos na luz. Nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, nós só temos o sangue, nós só bebemos o sangue de Cristo quando nós andamos na comunhão. Quando nós estamos na comunhão uns com os outros, nós fazemos o bem, uma vida generosa. Quando nós comemos o pão, nós repartimos o pobre, nós ajudamos o irmão, nós não vivemos uma vida egoísta, uma vida avarenta. Isso que é alimentar do pão. A coisa mais séria, irmão. Não tem como enganar, né? Não tem como enganar, comer aquele pãozinho, beber aquele vinhozinho, falar que eu estou em Cristo, eu estou em comunhão, né? E você brigar com seu irmão, e você fazer tudo o contrário do que a palavra. Então, poxa, irmãos, é tanta coisa que a gente pode falar aqui, se decorrer aqui. Então, vamos fazer o bem. E se a gente não fazer o bem, a gente comete pecado, né? Então, amados, vamos continuar. Cristo falou em João 15, versículo 5, 7, não sei. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis em meu nome e tudo será feito. Enfim, irmãos, não estou com a Bíblia aberta. Então, quando nós vivemos essa palavra, ela se encarna em nós, né? Então, nós temos intimidade de, de pedir de maneira boa, saudável, né? Então, então não é pedir para os nossos prazeres, mas pedir bem, né? Não é pedir de jeito errado, de forma errada. Então, então ele fala, Cristo fala do seu mandamento no João 12, é, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, quando nós comemos dele, nós alimentamos sua palavra, nós vivemos esse amor, irmãos. Então, aí sim nós cremos em Cristo Jesus. Nós cremos na doutrina de Cristo. Então, esse é o verdadeiro mandamento. É, é isso que significa se alimentar de Cristo e não comer esse pãozinho, beber esse suquinho, esse vinho. Então, esse pessoal ia atrás desses pães que Cristo multiplicava dos milagres. Mas não é isso, esse pão que vocês comem, vai amanhã vocês vão querer mais, entendeu? Mas é de mim que vocês têm que comer, é de mim que vocês têm que beber. É isso que está acontecendo aí, né? Tem muita gente simbolizada aí por comida, tem muita gente cheia de comida e não repartido ao próprio próximo dele, dali, né? Então o nosso espírito precisa se alimentar. E só podemos nos alimentar de Deus porque que vem de Deus. Assim como o peixe vem da água, se tira da água, ele morre. Assim como os animais vieram da terra, e se nós não comemos das coisas da terra, né? Nós morremos, né? Assim, mas se a gente não estiver em conexão com Deus, não comendo de Deus, a nossa carne perece. Então, só Cristo é o nosso mediador e só através dele nós podemos estar alimentados e ter a vida eterna. Então, Cristo está falando de algo espiritual, não é essa visão de pão, de vinho. Se você não cear, você está fora da comunhão. Se você não cear, você não está comendo a carne, o sangue de Cristo. Não é nada disso. Isso é totalmente errado, né? Então, nós podemos encerrar com o texto áureo, né? E encerrar esse assunto sobre a ceia, irmãos. Então, senão fica muito longo, né? E cansativo. Vamos lá. Um minutinho, deixa eu ver se eu... É bom usar a palavra de Deus, né? É bom viver da palavra de Deus, né, irmãos? Então, é isso. É. João 6,47. Quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei
pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar de comer a sua própria carne? Sempre no material o judeu pensa, né? Pensava que é um ritual de canibal, né? Aqueles negócios de índio lá, né? Então, o povo só pensa nas coisas materiais, né? E Cristo fala: em verdade eu vos digo, que não comerdes a carne do filho do homem, não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, e também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante aos que os vossos pais comeram no deserto e morreram. Quem comer desse pão viverá eternamente. Aleluia! É só quem pratica a palavra, é só quem vive o amor, é a única doutrina de Cristo, irmãos. Quem crê em Cristo realmente, quem busca o reino dos céus e a sua justiça, estará comendo e bebendo do pão, comendo do pão e bebendo do seu sangue. Só bebe do sangue quem vive na comunhão. E o modelo da igreja é em Atos 2, onde estavam unidos no partir do pão, na oração dos apóstolos e dos profetas. Ninguém tinha mais do que ninguém. Todos tinham algo em comum entre todos. Existe aqueles aquelas pessoas que fazem aqueles moinhos, né? Então, sabe aqueles moinhos onde é colocado, a gente vê ainda, né? Nos interiores, né? Então, então, o que a gente pode falar? Então não tem luz aqueles sítios, naquelas fazendas. Então, para fazer essa farinha de trigo nesse moedor, nesse moinho, né? Então, com uma alavanca de madeira eles giram, então aquilo lá é moído, esmagado, todo o trigo. Então, ele é moído, depois do trigo moído, ele recebe água, ele recebe o óleo e depois vai para o fogo, para poder fazer o pão, né? Que sacia a fome das pessoas e nos traz vida, né? E Cristo muitas vezes ele se comparou com o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que está lá em João 6. E ele disse que se comparou também com o trigo. E João 12, versículo 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica aí só. Mas se morrer, ele dá muitos frutos. Então, ele estava se tratando da sua vida em nós. E ele precisava morrer, que a sua vida espiritual em nós salvasse a todos nós, né? E sabemos que ele foi moído pelas nossas transgressões e os nossos pecados, que está lá em Isaías 53, né? Então, ele recebeu o óleo do Espírito Santo em Lucas 4, está lá em 18, né? Lucas 4, 18. Então, ele é água da vida também, e o Espírito Santo, as águas de Deus que flui, né? E ele passou pelo fogo do juízo de Deus por causa das nossas transgressões, para que nós não passássemos esse juízo de Deus. E ele passou por isso, ele morreu e ressuscitou, e ele é o pão vivo que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Oh glória! O pão material que nós comemos é o pão corruptível, que se a gente come poucas horas, volta a ter fome. Mas aquele que come de Cristo vive eternamente. É um pão incorruptível, é um pão sem fermento. E que come dele tem a vida eterna e jamais morrerá. Oh, irmãos, vamos ter mais fome de Deus, vamos ter mais sede de Deus, vamos mais comer de Deus, vamos mais beber de Deus, porque o mundo está perecendo e morrendo por falta desse pão, por falta desse sangue. Então, Cristo é a verdadeira comida e a verdadeira bebida, o seu sangue e ele. E quem não comer dessa carne e não beber desse sangue, não tem vida. Portanto, irmãos, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Que as pessoas possam refletir o que realmente estão comendo,
que nós possamos refletir o que realmente nós comemos. Temos que comer dele e beber dele. Fazer isto em memória de mim. Avante, irmãos. Um grande beijo no coração de vocês todos. Agradeço todo o carinho. Desculpe, eu não sei falar. Só passei aqui umas coisas que eu entendo, tá? Então, que sirva de edificação na vida de todos os irmãos, que todos possam comer e beber como nós estamos comendo. Para sermos um só em Cristo, e comermos do que é Espírito, porque carne de nada se aproveita. Oh, glória. Vamos em frente, irmãos. Um grande beijo no coração de vocês todos. Jesus Cristo, Senhor, é o pão que nós comemos. É a água que nós bebemos. Jesus Cristo, Senhor. Avante, irmãos. Beijo no coração.